Olá, meninas! Hoje o nosso assunto é base. Eu testei já há algum tempo algumas bases e vim aqui falar para vocês a minha opinião, se você está procurando uma base legal para comprar, quem sabe essas dicas vão ser úteis para você. Eu vou falar um pouquinho antes de falar das bases sobre como é a minha pele e como eu gosto de base. Porque de repente eu digo, eu não gosto dessa, mas você gosta, né? Então, assim, a minha pele é normal a seca e o tipo de base que eu gosto de uma base de cobertura alta, média a alta. Eu não gosto de base de cobertura leve. Para mim, é melhor então nem passar, se for para passar uma coisa muito leve. E também eu não gosto de base brilhando na minha pele. A base para mim tem que ser mate, porque eu acho que a base mate fica mais natural, dá um aspecto mais aveludado na pele e é o jeito que eu prefiro. Então, e também tem que ficar natural, né, gente? Eu odeio base. A cobertura tem que ser alta, mas também não pode ficar parecendo que você passou. Tem que ser uma coisa bem natural, bem discreta. Então, é uma missão um pouco difícil, né? Você escolher uma base de cobertura alta e também que fique natural. Mas não é impossível. Eu encontrei essa base. Vou falar para vocês as 5 que eu testei e a minha opinião, então, sobre elas. A primeira que eu vou falar é essa da Natura, é a Natura Faces. Ela é uma base com fator de proteção 8. É uma base super leve. A minha cor é a bege médio. Super leve. Ela não cobre em nada. Ela é assim uma base para um adolescente só para dizer que passou. Porque se eu fosse adolescente e tivesse a pele 100% perfeita, eu nem usaria, ficaria do jeito que tá. Porque para mim ela é nota 0, reprovada. Tá? A próxima base que eu vou falar é essa aqui da L'Oréal, bem famosinha, né? Essa base aqui, ela é uma base que tem fator proteção 20 e assim, ela é uma cobertura média. Cobre uma imperfeição e outra, mas não tem aquela cobertura que a gente espera numa base, numa pegada de base. Então, assim, é bem uma coisa para o dia a dia. Eu nem no dia a dia, para falar bem a verdade, não gosto. Eu gosto de uma coisa um pouco mais aveludada. Mas ela é uma base média, cobertura bem média e também não aprovei devido ao brilho que ela fica na pele. Ela não fica um brilho estrondoso, mas ela fica um pouco brilhosinha, sabe? E para mim não serve. Então, na minha opinião, ela é reprovada. Agora nós vamos para as 3 bases que eu acho que estão num nível assim que eu gosto, sabe? A primeira que eu vou falar para vocês é essa da Clinique. Ela é uma base que não é em todo lugar que você acha, mas também não é tão difícil assim, né? Ela é uma base com a cobertura alta, muito boa. Me surpreendeu muito essa base. E a textura da base, ela tem uma textura muito fininha. Olha, ela tem uma textura bem fininha, olha. Mas ao mesmo tempo ela proporciona uma cobertura legal, tá? Eu gosto muito dessa base, super aprovei, compraria novamente sim. Essa Clinique, a minha cor é a 09 Neutral, tá? A próxima base que eu vou falar, que ela assim, ela tá à frente um pouquinho dessas outras porque ela é uma base de fácil acesso. Hoje em dia a Mary Kay você encontra em qualquer lugar. Essa da Time Wise, ela me surpreendeu muito essa base. De base nacional, assim, para mim ela é a melhor. E tanto pelo valor como pelo acesso. E ela tem uma textura ótima. A cobertura dela é muito alta. E a textura dela também, ela é um pouquinho mais grossa do que aquela da Clinique, na minha opinião. Olha, a cobertura dela é muito boa. Gente, eu fico com essa base sem problema. Ela supre muito bem as minhas necessidades. Minha cor é a bege 1. E essa Time Wise da Mary Kay está super, hiper, mega aprovada. De nacional é a minha queridinha. Porém, entrou na minha vida Revlon Color Stay. Essa base eu fiz uma viagem e adquiri ela. E ela ainda se tornou a minha queridinha mais ainda do que a da Mary Kay.
porque ela tem uma cobertura um pouquinho mais grossa. Ela também tem cobertura alta. As duas têm cobertura alta. Aliás, as três. A da Clinique, a da Mary Kay e essa da Revlon. Só que essa aqui, ela é um pouquinho menos líquida. Então, eu acho que ela ainda proporciona uma cobertura maior ainda e ainda consegue deixar algo bem natural. Todas elas são mate. Essas três aqui, olha. Clinique, a Mary Kay e a Revlon, as três são mate. E as três têm uma cobertura muito boa. Mas essa daqui ainda entre as três é a minha queridinha. Ela é maravilhosa, tem cobertura, tem proteção, fator de proteção 15. Todas elas vêm os 30 ml, a da Mary Kay vem 29, mas 29, 30, né? E a faixa de preço delas é que varia um pouquinho, né? Eu vou falar dessas aqui que eu acho que são as mais interessantes no momento. Essa daqui, R$60. Essa daqui, R$70. E essa daqui, R$99, R$100, dependendo do site que você for adquirir, né? Mas, porém, essa aqui não é uma base que você encontra em qualquer lugar. Então, a da Mary Kay, ela é muito mais acessível para você encontrar. Então, ela, nesse quesito, ela não deixa a gente na mão. Um momento que você precisar da base e você não encontra em outros lugares, a da Mary Kay supre, não passa vergonha. Mary Kay, olha, nota 1000. Então, a minha queridinha Revlon, em segundo lugar, a Mary Kay, em terceiro, a da Clinique, em quarto, a da L'Oréal, e lá no finzinho da fila, essa aqui, Natura Faces. Espero que tenha sido útil as dicas para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!